Olá pessoal, esse é o módulo 4 da aula de coordenação de produção em publicidade e aqui a gente vai falar sobre algumas dicas gerais sobre o processo de produção. A importância de ter uma boa pré-produção. E a gente fala muito sobre isso, principalmente com os diretores. Quando a gente chega em uma diária de gravação, muito trabalho já foi feito antes. E a diária é para ser um ambiente agradável, que a gente já pensou em todas as possibilidades do que poderia dar errado naquele dia e já se precaveu com tudo para que a gente tenha uma boa experiência de set. Então, essa etapa de planejamento, de reunião com a equipe, de tirar dúvidas dos departamentos, de estudar uma boa ordem do dia, é fundamental para que a gente tenha uma boa experiência de set, incluindo as definições para a equipe do conceito criativo daquela campanha, a escolha das locações, por que a gente escolheu aquela locação, quanto tempo demora para deslocar de uma locação para outra. Tudo isso interfere na diária, então é muito importante que a gente invista muito na pré-produção para que a gente tenha uma boa experiência de set. Depois que é aprovado o orçamento, existem algumas variáveis que a gente pode ter ao longo do percurso. Então, o cliente muitas vezes pode mudar um pouco o briefing, desde que não fuja muito do nosso escopo. O diretor de cena pode ter alguma outra ideia de executar aquela cena. E aí a gente vai num limite para não estourar o orçamento. Então a gente tem a liberdade de ir remanejando valores entre o orçamento para que não haja um estouro de produção, por exemplo. E para isso existem alguns sistemas que a gente utiliza. Existem sistemas que são oferecidos que vinculam o processo de produção com o administrativo financeiro de cada empresa, mas no processo de dia a dia, a gente trabalha com um esquema de planilha online. Então, o diretor de produção, ele vai atualizando em tempo real o que é variável naquele orçamento. E aí a gente consegue ter uma maneira de controlar melhor aqueles custos. Sobre o cronograma de filmagem, a gente estabelece e aprova com a agência e com o cliente um cronograma de gravação e entrega de pós-produção. Muitas vezes o cliente ele vai pedir para adiantar o cronograma, vai pedir para adiantar uma entrega, ou a celebridade não vai poder naquele dia, a gente vai ter que adiar, ou por conta de condição climática, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de weather day, que é a gente segura a diária de gravação porque aquela gravação em uma locação externa tem previsão de chuva e aquele tempo não vai favorecer a gravação. Então, esse cronograma de filmagem, ele é muito vinculado ao prazo de veiculação daquela mídia, daquele filme, mas os processos de pré-produção, eles podem variar. E o cronograma de filmagem, normalmente é montado pela coordenação de produção junto com a produção executiva. E a gente passa por etapas de aprovação de orçamento, de kickoff com a agência, que é uma reunião com a agência depois que o filme é aprovado. E aí a gente vai repassar todos os roteiros, tirar todas as dúvidas, colocar novas ideias para executar aquele roteiro, desde que seja seguindo o escopo do que a gente foi contratado para fazer. Depois do kickoff com a agência, a gente faz um kickoff com a equipe contratada para aquele filme, e aí é um momento de brifar toda a equipe. E o interessante dessa reunião com a equipe interna é que todos os departamentos estejam presentes para que, de uma maneira unificada, todo mundo tire as suas dúvidas em cima dos roteiros. A minha dica aqui sobre essa etapa de cronograma é que, às vezes, em uma campanha, a gente tem uma quantidade muito grande de roteiros.
mas não deixar de fazer a leitura com a equipe de todos os roteiros, nem que seja necessário dividir essa etapa em 2, 3 dias, para que todo mundo esteja reunido e atento a tudo que aqueles roteiros pedem para contemplar. Depois do kickoff com a equipe, a gente tem uma etapa de visita de locação, onde a gente vai elencar uma quantidade de locações escolhidas para aquele filme e vai entender qual locação a gente vai propor para o cliente. A gente desenha o shooting em cima dessa locação e aí então a gente faz uma reunião de apresentação com a agência e depois uma reunião de apresentação com o cliente, que a gente chama de PPM. Depois da PPM, é fundamental que haja uma visita técnica na locação com o chefe de departamento para avaliar aquela locação, para analisar as necessidades técnicas, o tempo de deslocamento, a quantidade de luz e estrutura que aquela locação demanda. E aí depois é partir para a filmagem. Aqui a gente vai falar até a etapa de aprovação de orçamento. E nas próximas aulas a gente vai ter também aulas sobre set de filmagem, sobre essa análise que é necessária nas visitas técnicas. Então, todos esses itens aqui vão ser contemplados nas próximas aulas. Outra dica que a gente vai falar aqui é sobre a logística de filmagem. Então, é a movimentação da equipe e dos materiais, de como organizar o transporte de equipamentos, de como a gente colocar a equipe num espaço que muitas vezes é limitado e como a gente vai organizar uma base de arte, uma base de produção de objetos, onde a gente vai deixar o cliente, onde a gente vai montar os camarins. Isso tudo é muito importante para a dinâmica da diária e para que a diária aconteça de uma maneira eficiente. Observar a quantidade de elenco que a gente tem nessa diária para ver se o camarim que a gente tem comporta essa quantidade de elenco, para ver se é necessário mais assistentes de elenco para tomar conta da figuração, por exemplo. Sobre as locações, o que é importante destacar é que em cada município existe um tipo de regulamentação diferente. É importante checar qual é o órgão que dá autorização para gravação externa, qual é o órgão que dá autorização para reserva de vaga na locação, quais os aspectos legais que aquela locação demanda. Então, na maioria das vezes, a gente faz uma visita técnica e entende, por exemplo, se é necessário o acompanhamento de um profissional mais específico, porque a locação apresenta qualquer outro risco para a equipe, a contratação de seguranças para que os seguranças tomem conta dos veículos que fiquem estacionados naquela rua. Todos esses aspectos de locação são importantes ser observados na visita técnica. E ainda sobre a infraestrutura, aqui a gente também fala da alimentação, como é importante a gente contabilizar de uma maneira correta a quantidade de elenco e de equipe na diária, para que não falte alimentação. Então, um dos momentos mais alegres do set é quando a gente para almoçar e a equipe técnica, por exemplo, que já descarregou ali toneladas de caminhão, ela precisa se alimentar bem. Então, uma equipe bem alimentada é um sucesso para uma diária. A gente falou um pouquinho no módulo 1 da importância de saber gerir uma equipe. Então, isso vai desde a equipe técnica e criativa, de a gente saber se comunicar bem com cada departamento. E aí a gente entra num assunto sobre a contratação dos profissionais, da importância de contratar os profissionais, comunicando os prazos daquele cronograma, as verbas e as limitações da verba, as características daquele cliente, as necessidades fundamentais daquele cliente, para que não haja nenhuma surpresa ou nenhuma indisposição ao longo do processo. E no processo de contratação, é importante que a gente deixe registrado por e-mail e depois por contrato, a gente vai ter um item aqui para falar sobre isso,
para que a gente deixe a produtora seguro, mas o profissional que está trabalhando com a gente seguro também. E aí, por último, e não menos importante, a gente fala também de aspectos legais e contratuais. Então, da importância de a gente ter um departamento que seja ou contratado pelo serviço ou dentro da produtora que cuide da secretaria de produção. E o que esses profissionais vão fazer? Eles vão fazer a elaboração de contratos desses fornecedores que são freelas, eles vão cuidar do contrato de locação, que é elaborado para cada alocação e colocado cláusulas específicas de acordo com a alocação que a gente vai gravar. E do seguro de equipe, que é obrigatório e fundamental para os processos de gravação. Então, desde a contratação daquele profissional, se ele estiver executando qualquer serviço na rua, na visita de locação, na visita técnica, esses profissionais têm que estar segurados. E aí a gente vai para um assunto que é o sindicato e o DRT. O que eu aconselho para as pessoas que querem trabalhar com produção é procurarem os sindicatos que estão atuantes na sua área. E através do sindicato, buscar informações de como tira o registro profissional, que é obrigatório. Então, o DRT hoje, em São Paulo, ele tem uma maneira muito ampla e abrangente para que os profissionais sejam formalizados. E nesse processo de tirar o DRT, a gente aprende coisas fundamentais além da execução da nossa função. Então, a gente aprende coisas de segurança de trabalho, que são muito importantes para a execução de um set e que é um processo obrigatório legal. Então, procurem se informar sobre os sindicatos que atuam na região de vocês e tirarem os seus DRTs. Esse foi o módulo 4, foram algumas dicas de produção que a gente colocou aqui em um processo de produção em publicidade. Vão ter muitas outras dicas nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado.